você tem atitude, se vai me encarar. Vida e Obra está no ar. Esse é nosso episódio 19. E antes de eu apresentar o convidado de hoje, primeiro eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. É só clicar aí no botãozinho de inscrever. E se você quer ajudar aqui, apoiar, né, o nosso projeto, a nossa ideia, o link está aqui na descrição para você ajudar a gente a contribuir e a trazer vida longa aí para o projeto. Bom, o convidado de hoje, ele é do setor de bar e restaurante. E aí eu trouxe uns dados aqui super interessantes, que é um setor que movimentou, no último ano aí de 2024, 455 bilhões de reais. Ele tem um crescimento, né, bem acelerado. E, gente, quem que não gosta disso, né? Além disso, ele criou 230 mil novas vagas. Ou seja, tá em ascensão e tá aí dando emprego para o Brasil inteiro. Bom, tem aí vários dados, mas eu vou apresentar ele que o papo vai ser bom. Ele é casado com Kelly, ele tem 48 anos e eles estão juntos há 14 anos. Ele é pai da Beatriz, do Christian, do Guilherme e da Maria Vitória. E, além disso, ele começou lá atrás. Hoje ele tem aí 3 unidades abertas e uma que está aí de forma esporádica, além de 2 lojas. Christian do Barril, mais conhecido. Bem-vindo, Christian. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Vim aqui para a gente mostrar um pouquinho da história, do crescimento das empresas, como que começou tudo. Bater um papo bom, né, Christian? Vai ser bastante legal. Vai ser legal demais. Bom, o Christian, ele é dono aí, proprietário do Barril Choperia, Boteco do Barril, Barril Espeteria, Barril Lagoa Santa e Vitória Festas. Haja coisa, hein, para administrar. Mas vamos começar lá de trás. Como é que essa história começou? Você quer saber desde pequenininho? É o famoso filho de quem? Conta um pouquinho dessa história, de onde, né, como tudo começou lá atrás na sua infância. Então, eu sou de Belo Horizonte. Você não é daqui, né? Não sou de Sabará. O pessoal fica brincando comigo que eu sou pioneiro na cidade e tal. Então, eu morei no bairro Carlos Prates. Minha mãe era separada do meu pai. São 4 filhos, são eu e 3 irmãs. Uhum. Cada um estudou numa escola diferente, todo mundo trabalhava, todo mundo ajudava dentro de casa. Minha mãe sozinha criou os 4 filhos. Aí eu comecei a trabalhar com 13 anos de borracheiro. Tinha uma borracharia do lado da minha casa. Eu ganhava 2 vale transporte para eu poder ir para a aula. É mesmo? O pagamento era isso? O pagamento era esse. Aí eu arrumei um outro emprego de office boy. Aí eu saí da borracharia, já tinha uns 14 anos. Antigamente de menor podia trabalhar, hoje não pode, né, gente? Hoje é menor aprendiz e é cheio de regra, não pode isso, não pode aquilo. Aí eu trabalhava de office boy, que antigamente tinha os boletos, você pagava tudo em banco, né? Não era igual é hoje. Mas isso você ia de moto, não? Não, era tudo de ônibus. De bolsa, mochila e ia fazer o pagamento da empresa. Aí daí eu comecei a trabalhar na Sul América Capitalização, que era na Savassi. De lá, meu primo morava no bairro Sion. Eu estou contando um pouquinho da minha vida profissional, pode ser primeiro? Isso mesmo, tá ótimo. Então, de lá eu fui trabalhar na Sul América, meu primo morava no bairro Sion. Aí eu fiquei conhecendo o Humberto, que era filho do seu Wagner, que foi presidente do Cruzeiro. Uhum. E ele era dono do Bingo. Bingo está na Praça 7. Ah, não conheço, não. Foi em 94, 95, mais ou menos. Aí eu saí da Sul América e fui trabalhar no Bingo. Aí eu fiquei com ele, se eu não me engano, até no ano de 2000, trabalhando no Bingo. Eu era sempre vendedor de destaque. Eu sempre gostei de ser o melhor em tudo que eu faço. Isso é meu. Eu me cobro em relação a isso. E aí daí os bingos fecharam. Aí o pessoal foi para Brasília, mas na época eu não fui, não. Aí teve uma loucura, todo mundo desempregado, mas os bingos até hoje funcionam, né? De por baixo dos panos. Mas funciona. Aí eu comecei a mexer com meu pai com buffet de churrasco. Ah, tá. Aí meu pai já tinha buffet de churrasco. Eu desempregado, mexia com buffet de churrasco e tal. E nisso o Louro
da padaria Vila Real. Sei. Era casado com a minha irmã, com a Simone, que é dona da Praça do Pão. Você sabia disso? Ou não? Não sabia. A Simone é minha irmã. Ué. Olha só. Aí ele foi e me chamou para mim ser gerente da padaria Vila Real. 22 de setembro de 2002. Olha só. Que eu vim para Sabará. E você tinha quantos anos? Isso? Eu acho que 26 na época. Oh, então 26. foi a primeira vez que você... Não, mas minha irmã já morava aqui. Então eu só vinha quando era aniversário dela, alguma coisa desse tipo. Aí vim, trabalhei com ele na padaria 10 anos, de 2002 a 2012. E lá você fazia o quê? Eu era gerente, aí eu fazia tudo. Muita coisa eu aprendi com ele, sou grato a ele. Na época da padaria eu fiz um curso, chamava Pontec. Era como se fosse uma faculdade para padaria. Era tipo assim, o curso era voltado só para quem tinha padaria. Legal, de negócio, de padaria. Isso, voltado para o seu Gerenciamento. negócio. Isso, de tudo, gestão de pessoas, tudo. E eu sempre gostei de mexer com pessoas. Todos os empregos meus foi assim, lidando com pessoas. E eu amo isso. Fiquei lá 10 anos, nunca faltei um dia de serviço. 10 anos, de segunda a segunda. Aí eu trabalhando na padaria, surgiu a oportunidade de eu montar meu próprio negócio. Que foi a pizzaria na Praça do Barão, que chamava Ponto da Pizza. Ah, tá. Você lembra do Ponto da Pizza? Eu não lembro. É onde que é o Dedé hoje. Ah, onde é o Dedé. Eu comecei ali. Ah, então aí você saiu da padaria e foi pra lá. Não, aí eu conciliava os dois. Eu fiz isso durante 1 ano e meio, a quase 2 anos. Eu acordava às 4h30 da manhã, ia para a padaria, abria a padaria às 6, trabalhava até às 2h30, chegava em casa, dava uma cochilada até às 5h30 e abria a pizzaria às 6 e fechava meia-noite. Isso era que ano? Foi que ano? 2011 para 2012. E Kelly já estava aí no... A gente se conheceu em 2010. Ah, então foi nessa época. Isso, a gente vai fazer 15 anos de casado em novembro desse ano. Então, assim, aí as coisas começaram a acontecer. Aí o Galvão, que era um senhor que vendia embalagem para mim, a gente se tornou muito amigo. Eu acho que foi aí que foi o pulo do gato da história. E eu tinha um apartamento na Tenda, eu morava no Tenda, fiz faculdade na Faculdade de Sabará, mas aí eu parei no segundo período. Você começou a cursar o quê? Administração. Mas aí quando você veio morar trabalhar na padaria, você já mudou para Sabará ou continuava morando em Belo Horizonte? Eu morava em Belo Horizonte. Aí eu vim e voltava, vim e voltava. Aí eu fui morar na casa do meu cunhado, junto com a minha irmã. Aí depois eu aluguei uma casa na 13 de Maio, da Carla ali, ó. Embaixo, aquela casa de baixo. Sei. Eu morei ali em frente ao Ciro, o pessoal ali. Eu morei ali, eu acho que 1 ou 2 anos. Aí eu fazia faculdade nessa época. Eu falei assim, gente, o valor da faculdade, eu acho que se eu vender meu carro, eu dou entrada no apartamento, o valor da prestação vai ser o valor da faculdade. Aí você vê... Aí eu parei de fazer a faculdade e comprei o apartamento. Aí eu troquei figurinha assim, né? Mas assim, eu falei, pelo menos eu vou ter minha casinha para mim morar e tal. Então aí foi o que aconteceu. Aí eu morando na Tenda e trabalhando na pizzaria e tal, na padaria. Esse senhor que me vendia embalagens me ofereceu a loja dele das embalagens. Ele é daqui de Sabará, não? Ele era de Betim. Só que como ele me atendia na padaria, a gente se tornou amigo. Aí eu viajava para casa dele na praia, ele tinha um apartamento de frente legal. no ar. Eu tinha chave. Amizade, Não, a gente virou amigo legal. Mesmo. Aí ele falou assim, cara, por que você não pega para você? Eu falei assim, ô Galvão, eu não tenho nada, meu filho. Não tem condição, né? Como é que eu vou comprar alguma coisa sua? A única coisa que eu tenho é meu apartamentozinho na Tenda e meu carrinho. Ele, não, senhor, quanto que vale o seu apartamento? Aí na época era R$100 mil, se eu não me engano. Aí ele falou assim, não, eu fico com o seu apartamento. É mesmo? É. Eu falei assim, ô Galvão, mas a única coisa que eu tenho e tal. Aí eu lembro que na padaria eu ganhava X. E ele virou para mim e falou assim, você vai ganhar 3x. Meu Deus, aí a proposta foi recusada. Mexendo com as embalagens. Só que ele não tinha loja física. Ele vendia de porta em porta. Como se fosse representante. Não, ele pegava da distribuidora, da fábrica, e saía vendendo de porta em porta. Aí eu, meu Deus do céu, o que eu vou arrumar? Aí eu não aceitei, de primeira mão, não aceitei a proposta. E meu apartamento eu tinha comprado junto com o nome da minha mãe, para dar renda, para mim conseguir comprar o apartamento.
Aí ele, não sei o quê. Aí minha mãe, eu querendo pegar o negócio, e minha mãe falando que não ia assinar para me vender. Nossa, aí você ficou preso. Aí eu, não, o que eu vou arrumar? Eu falei assim, mãe, pode assinar, pode assinar. Aí ele virou para mim, ele falou assim, Christian, eu sou gerente geral do Banco do Brasil aposentado. Se eu soubesse o mercado das embalagens, o que era, eu nunca tinha trabalhado no banco. Eu ia viver só das embalagens. Eu acho que eu comecei tarde e tal. Aí ele virou para mim um certo dia e falou assim, aqui, vamos fazer um negócio então, você é meu amigo, meus filhos todos são médicos, nenhum quer pegar, e eu não acho legal eu fechar uma coisa que está dando dinheiro. Aí eu falei com ele assim, mas e aí, Galvão, que ele chamava Galvão, que Deus o tenha, que ele faleceu. Ele já faleceu. Foi meu segundo pai. Aí ele virou para mim e falou assim, não, você vai fazer o seguinte, você vai 3 meses. Se em 3 meses você não tirar 3 vezes o que você ganha na padaria, você não precisa me pagar nada e pode ficar com a empresa para você. Christian, ele foi seu pai do empreendedorismo. Aquilo... Ele abriu a porta, assim. Não, e Kelly grávida de Maria. Olha só. E Na aí, época. isso pesa muito, né? Porque... Só que a pizzaria já estava legal. A padaria deixou de ser o primeiro plano, a pizzaria passou a ser o primeiro plano e a padaria o segundo. Sim. A padaria, então, na teoria, era o extra, né? Inverteu, né, a situação. Aí, o que aconteceu? Aí eu fui, falei assim, Kelly, e agora? O que nós vamos fazer? Ela, eu tô com você. Eu falei, ó, passar fome nós não vamos, porque a pizzaria tá dando certo. Eu não tenho medo de trabalhar. Ela, eu também não. Eu falei, então vamos encarar. Aí eu fui pedir conta na padaria. Eu e meu cunhado, nós choramos igual menino no escritório. Mesmo, despedindo? Eu não sei se foi esse sentindo minha falta ou como é que seria, né? Deve ser assim, não, vou perder meu braço direito, alguém que eu confio. A gente era muito parceiro. Então, assim, aí eu fui pedir para sair da padaria. E na época teve muita fofoca com o meu nome. O pessoal achava que ele que tinha me mandado embora, mas não teve nada disso. Tanto que depois disso, eu morei na casa dele. Entendeu? Depois que eu saí da padaria, eu vim morar na casa dele, porque eu não tinha minha casa própria. Porque aí como é que foi? Você ficou os 3 meses trabalhando nas embalagens. Aí na época eu tinha até um Fusion. Um carro Fusion. Aí eu falei com ele, seu Galvão, mas como é que eu vou vender embalagem no Fusion? Ele falou assim, não, eu deixo minha S10 com você. Que isso? Você fica com a S10 3 meses e eu fico com o seu Fuso 3 meses. Dando certo, depois a gente vê o que a gente faz. Os 3 meses, eu tirei mais de 3 vezes o que eu ganhava na padaria. É mesmo, Christian? Foi loucura, não estava acostumado. Eu faço ideia. Aí, e ele ia comigo, ele não falava com as pessoas que ele estava parando. Ele virou para mim e falou assim, eu não vou falar com ninguém que eu tô parando. Eu vou falar que você vai ir para mim, que eu já tô ficando velho. E eu sei que vai tirar os pedidos e tal, que o pessoal pode confiar. Eu não perdi nenhum cliente dele. Ele foi te introduzindo, né, no mercado. Não perdi nenhum cliente dele. Que ele falava comigo, não, eu sei que esse jeitão eu sou esse sorrisão e tal, você vai conquistar todo mundo. E realmente aconteceu isso. Aí fome e tal... Deu certo, aí na hora de destrocar os carros, eu falei, não, o que eu vou fazer? Como é que eu vou comprar um S10? Aí o meu primeiro carro zero na minha vida foi uma Kombi. Uma Kombi? Eu comprei uma Kombi zerada para me trabalhar. Para conseguir entregar as embalagens. E nessa época, então, isso foi lá 2011, por aí? Não, aí já foi 2012. 2012. E nessa época, Kelly você já tinha os meninos? Foi quando ela... Na verdade, os 3 primeiros meninos já era da Kelly, do primeiro casamento dela. Só a Maria que veio, é meu e Kelly, isso. Então, assim, mas já tinha os meninos. Eu conheci os meninos tinham 3 anos de idade. Era tudo pequenininho, né? Pequenininho. Ô, Christian, e aí vocês ficaram nesses primeiros meses só entregando sem loja física? Sem loja física. Aí eu enchia a Kombi e fazia Betim, Nova Lima, Santa Luzia, a Metropolitana, Caeté, né? Taquaraçu, Nova Lima, eu falei, e Santa Luzia. Cada dia eu ia numa cidade. Enchia a Kombi e voltava com ela vazia. E na época ele só vendia era bobina plástica, essas picotadas de pão, sabe? E sacola. Aí eu, com a minha cabeça, eu fui e coloquei tudo para vender de embalagem. Eu vendia canudinho, touca, luva, tudo que você tinha, copo descartável, guardanapo. Qualquer necessidade atendia, né? Aí a Kombi ficou pequena.
Aí eu vendi a Kombi e comprei uma Ducato. Para caber Pra mais caber embalagem, mais. para mim levar mais coisa. Aí eu passei a levar chips, doce. Olha só, Aí eu fui ampliando o leque. o leque, né? E eu aluguei um galpão, uma garagem atrás do Poço Ipiranga, que é até do Saço a loja, para ser meu estoque. Aham. Porque a Kelly grávida de Maria, o estoque estava dentro da minha casa. Nossa, mãe. Aí a poeira, ela começou nela grávida, eu falei, então eu vou alugar ali. Aí eu falei, quer saber de uma coisa, Kelly? E isso é gente com a pizzaria também. Aham. Eu falei, e eu trabalhava bem menos, aí já não trabalhava final de semana na embalagem, vai na pizzaria. Na pizzaria assim. todo dia, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa, Kelly? Vamos abrir uma loja? O varejinho que a gente vender, se pagar o aluguel e o funcionário que tá lá, tá Tá ótimo. ótimo, é. Tá. Aí fomos abrir a loja, do lado do Jacaré. Aham. Chamava Vitória Embalagens, você Sim, lembra ali? lembro. Ali começou. Aí eu falei, vamos abrir uma loja e tal, legal. E tipo assim, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha nome, credibilidade no mercado. É. Eu ia nos bancos pegar dinheiro emprestado. Fazer o negócio Até girar, hoje né? eu faço isso. É a vida do empreendedor. Não. E tem um ditado, né? O empreendedor que não tem estômago para dormir com dívida, não entra não, porque não aguenta. Não, é dureza. Aí abri uma loja. Aí eu meti outdoor, rádio, Folha de Sabará, vem aí, o que faltava na cidade, Vitória Embalagens, tal. Lotei a loja, peguei o dinheiro emprestado, comprei tudo de mercadoria. No primeiro mês da loja, a loja vendeu mais do que eu vendia na rota. É mesmo? Olha para você ver, porque o limite físico muito menor, né? Você tá aqui dentro de uma cidade, vamos falar do centro, né? Considerando um limite físico, assim, centro. Antes você rodava metropolitana. Mas eu fazia olha a as duas coisas. diferença. Aí você continuou fazendo as... Eu não abri mão da rota. Você esperou firmar. Aí a Kelly ficava na loja e eu ficava na rota. Aí eu contratei um amigo meu para poder trabalhar para mim na rota. E eu ficava na loja, no escritório. Aí eu comecei a ficar mais tranquilo. Aí nós resolvemos parar com a rota quando a gente abriu a segunda loja. Que foi a do centro. Ou não? Não, era é lá a de Samar. baixo. Era a Samar. Aí eu comprei na mão da Gilceia. E nós fizemos a Vitória Festas lá embaixo. Sim. Aí o Carlinho estava construindo. Ela era em frente. Não era onde que era hoje, era não. atrás Era da menorzinha. padaria. Isso. Aí o Carlinho estava construindo. Eu falei com ele, seu Carlinho, eu quero essa loja, hein? Ele quer mesmo? Então aperta a minha mão. Eu falei, tá aqui, ó. Apertei a mão dele na hora. Virou negócio. Aí, na hora que montou a loja, nós transferimos a loja, ampliamos e fizemos o que é hoje. A rota eu parei porque a gente começou a ser muito roubado. Ah, é mesmo? Me roubaram na rota, assim, umas 6 vezes. Que isso? Comigo umas 3 vezes a mão armada. Eu fui assaltado uma vez em Betim, em Santa Luzia. E o Vladimir, que trabalhava para mim, foi assaltado também 2 vezes em Betim e 1 vez em Santa Luzia. Já era visado, Em Santa né? Luzia levaram a Ducato embora, com mercadoria isso? e tudo. E conseguiu... Aí o Quando é seguro, assim- né? O cobre. seguro não pagou, foi um bafafá danado. Nossa, Faço ideia, dor de cabeça. foi muita dor de cabeça. Até Fora o hoje risco, eu tive um né, pouco dela ainda. né, Christian? Fora o Mas risco. só de não ter acontecido nada com Exato, ele. não Ele é ter- padrinho da minha filha, eu sou padrinho do filho dele, esse rapaz que trabalhou comigo. Então, assim, aí eu falei, eu não vou mexer com rota mais. Dava um dinheirinho bom, mas o risco que corria... não vale o risco. Porque como a rota era praticamente a mesma, eu acho que o bandido Fica ficava visando a taxado, gente. exatamente. E eu ia, tipo assim, no Vila Olga. Foi lá que o carro foi roubado. Lá nós fomos roubados 2 vezes. São áreas mais perigosas. Em Santa Luzia. Então eu falei assim, não dá para arriscar mais. Aí paramos de mexer com rota. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Aí você falou nessa negociação com o senhor, como é que ele chama? Galvão. Ele ficou com o apartamento? Aí ele ficou com o apartamento. E aí? Aí ele me deu 20 mil reais ainda, em cheque, de troco. Que isso? Ele te pagou pra você comprar o negócio dele? Aqui. Aí com uns 20 mil ainda dei entrada num lote lá em cima, no Alto Fidalgo. No Fidalgo? Então, assim, aí eu fui fazendo as negociações, as coisas foi dando certo. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, né? A minha família, que estava comigo, me apoiou em tudo, nas minhas loucuras. Christian? Até hoje, praticamente a minha família inteira trabalha comigo. A minha irmã toma conta da minha tesouraria, Rosângela. Então, assim, beijinho se ela estiver assistindo. Vai quero assistir, mandar um beijão para ela. Meu bração direito. Ela cuida de todo o meu financeiro. Então, assim, aí as coisas começaram a acontecer. Aí eu ficava com as 2 lojas e a pizzaria.
Aí o rapaz, aonde que era a minha pizzaria, abriu uma distribuidora do lado. Aham. Eu não podia vender garrafa. Isso eu vou falar, porque isso eu tenho que falar, não tem jeito. Eu não podia vender garrafa na praça. Ele abriu a distribuidora e começou a vender garrafa. Ele era o dono do imóvel. Aham. Aí eu cheguei e falei que não achava justo. Falei, eu não acho justo, eu tô aqui trabalhando há tanto tempo, tal. Aí na hora que deu os 3 anos de contrato, o pai dele me pediu o imóvel. Aí na época eu até briguei com o pai dele, falei com ele assim, ó, se você quiser me levar na justiça para me tirar daqui, só que eu não gosto dessas coisas. Aham. Aí ficou aquele clima ruim, sabe? Com 1 mês eu consegui sair. Aí foi aonde que eu peguei, onde que é o barril hoje. Ah, tá. Pegou a casa, que era, né? Era uma escolinha. Ah, era escolinha lá. Você lembra Lá disso? embaixo, perto do bosque lá. Isso. Aí quando eu cheguei lá, o Marcos da imobiliária, Uhum. quando eu cheguei, ele falou assim, Cristian, apareceu uma casa aqui pra você e tal. Eu falei assim, vamos lá ver. Na hora que eu cheguei, que eu abri aquela porta de madeira assim, eu arrepiei inteiro, cara. Foi a coisa É mais aqui. loucura. Eu falei com a minha esposa, eu falei, eu não quero olhar mais nada, vai ser aqui. E a ideia era. E a pizzaria chamava Ponto da Pizza. A ideia era levar o ponto da pizza pra lá. Não, eu levei pra lá. Não, mas eu falo assim, porque depois trocou Mas eu mudei o nome. É, Quando eu fui pra lá, eu já fui com o nome trocado. entendi. Eu continuei com o mesmo telefone, né, que era Aham. delivery. E eu falei, meu sonho era ter uma churrascaria e tal. Vamos fazer uma churrascaria. Aí eu falei, chamei meu cunhado, como eu já tinha experiência de churrasco com Isso meu que eu pai. ia falar, você voltou lá atrás, né? Eu tinha experiência de churrasco com meu pai. Aí eu falei com eles assim, vamos lá em casa que eu vou ensinar vocês como é que eu quero que você solta a porção pra mim. Que foi a Kenny e o Caeté que trabalha pra mim até Aham. hoje. Aí chamei a família toda, eu fiquei na churrasqueira e fui montando as porções. Aham. Falei, assim que eu quero que você solte, você dá conta de soltar? Ela, Du, você dá conta de soltar? Du. Falei, então beleza, nós vamos abrir o Vamos barril. começar. Isso foi o quê? 2015? 27 de junho de 2014. 13 ou 14? Foi na Copa. Ah, foi na Copa. Eu inaugurei o barril na Copa. Ah, tá. Aí inaugurei, vai fazer agora 11 anos, Aham. o barril. Contando a história toda, tem 14, né? Sim, Desde o ponto sim, da pizza. é. Mas o barril em si faz 11 anos, 11 agora dia anos. 27. Olha só. Vai ter um festival de caldo, um Ó, trem manda legal o lá. convite aí. Com certeza. Aí montei o barril. E aí, lá no barril, você já falou, não, vão expandir. Vai ser pizzaria, churrascaria, restaurante. Aí eu levei a pizza que eu tinha, o espaguete e Uhum. o sanduíche, e expandi para as porções tudo na brasa e chopp Deixa eu- Kaiser. aham, é. Aí comecei no barril, aí eu mudei e fui morar em cima da padaria. Aonde? A padaria Vila Real, pela rua de trás, você entra. Sei. Aham. Então, aí eu fui morar lá na Casa do Louro. Aham. Aí eu tava com o barril, as 2 lojas, e fui morar na Casa do Louro. Aí o pessoal, o pessoal dos Félix, no carnaval, fizeram um churrasquinho lá em cima. Você lembra disso? Quando eles abriram lá para poder fazer um churrasquinho, em pleno carnaval, tem 7 anos isso. Ah, tá. Depois do Santíssimo. Depois de Aham. Santíssimo. Eles abriram pro carnaval para eles Aham. curtirem lá. E me convidaram. Aí eu tô lá, tal, tomando uma com eles, aí o Bruno chegou perto de mim e falou comigo assim, ô Cristian, isso aqui é sua cara. Eu falei, Às vezes minha já ficou cara pra doido. quê? Minha cara pra quê? Ele falou assim, não, cara, pensa aqui, você fazer um não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, nossa, Bruno, será? Aí eu olhei pra cara da minha esposa assim, eu falei, e aí, o que você acha? Bom que quer também vai, né? Ela falou assim, eu tô com você, se você quiser e tal. Aí, beleza, aí fomos embora. Aí eu viajei pra Porto Seguro, ele me ligando. Aí quando eu voltei, parei em frente à minha loja, a loja já tinha transferido pro centro, já tinha saído do lado do Jacaré e tinha ido Aham. pro centro. Aí na hora que eu cheguei, o soldão do Rui ali, né, em Aham. frente, É ali em frente o Cine o Bandeirantes. escritório deles É. ali. Aí na hora que eu tava estacionando em frente à minha loja, veio um Bruno. E aí, você vai pegar, não vai? Eu falei, Bruno, até hoje. Vamos lá ver. Aí no dia que nós fomos lá ver, caiu um chuvão, menino. Nossa, mãe. E eu queria X no aluguel. Eu falei com ele, seu Bruno, e essa chuva É, toda aqui, você já quer me tava sem cobrar? cobertura, né? Já. Eu falei, você quer me cobrar caro no aluguel Não aí e tem tal? jeito. Aí ele foi e fez um preçaço pra mim. Aí na hora que ele fez um valor pra mim, eu falei, ó, se não der nada, eu dou conta de pagar o aluguel. Sim. Fechado. Vambora. Aí eu fiz a propaganda toda de Encarou. novo. Vinha aí o que faltava em Sabará, Aham. tal, espeteria barril. Porque aí você traz a marca que já estava consolidada, né, lá Isso. embaixo.
e no restaurante e tudo mais, e mudou o perfil do cliente, né? Isso, aí era pagode, É, sertanejo. galera, né? Espetinho. Isso, aí eu fiz uma parceria com a Itaipava, que me ajudou demais na época, muito, muito financeiramente. Aham, a estruturar. Tipo assim, eu acho que eu ganhei prêmio deles de ser o maior vendedor de Itaipava de É Minas. mesmo? É. Por conta das unidades daqui de Sabará, das Daqui de duas? Sabará. Olha só. Eu cheguei a vender 50 barril de Itaipava por mês no barril lá embaixo. Nu é muita coisa. De 50 litros. Aham. 50 barril. É muita coisa. Eles me deram camarote na Marquês de Sapucaí Ó, para me que poder ir como chique, hein? convidado da Legal Itaipava. demais. Não, foi muito legal o tempo que eu tive com eles. Aí montei a espeteria, que durou 6 anos. Eu fechei a espeteria ganhando dinheiro. É porque a gente já não aguentava mais, era muito... Aquele todo final de semana, aquele batidão. É. Aí eu falei, cara, assim, vamos montar alguma coisa e tal. E querendo ou não, esse batidão, a espeteria tinha muita questão da festa, né? Do jovem. Então Não, é um batido esse povo diferente. solteiro e tal, a galera exatamente. queria paquerar. É show. Isso, ia pra lá. Aí o que acontece? Aí nós resolvemos fechar a espeteria. E eu com a espeteria, eu tipo assim, eu tenho muito aquilo comigo assim, o cavalo passa na sua frente uma vez só. É. Se você não pegar na hora, você vai perder. E aconteceu isso comigo. O Bruno me ofereceu para mim pegar aquela parte de baixo toda, onde que hoje é a Droga Clara. Aham. Aí eu tô assim, vou te dar a resposta, isso foi numa sexta-feira. Aí eu falei, assim, eu vou te dar a resposta segunda. E eu já tava na mente de pegar o negócio. Aham. Só que eu vou chegar em casa, vou conversar com a minha É. esposa e tal. Na hora que eu liguei para ele na segunda-feira, 6 horas da tarde, eu falei com ele assim, ó, tá 99% certo. Ele falou assim, ô Cris, você lembra que eu tinha falado com você que tinha outra pessoa olhando? Eu falei, lembro. O cara veio aqui Fechou. hoje na hora do almoço e fechou comigo. Nossa, mano. Nossa, aquilo eu fiquei numa tristeza. E eu acho que ele sentiu que eu fiquei, sabe? Aham. Aí ele, nossa, Cris e tal. Aí ele tinha onde que... Aí eu resolvi montar o boteco. Aham. Porque Isso foi ele me que ofereceu ano o já? ponto. O boteco fez 2 anos. 2 anos. É novo, né? Eu inaugurei o boteco 28 de abril de 2023. Ah, tá. Veio depois da pandemia. Depois da pandemia. É. Aí a esposa dele tinha uma loja ali, chamava... Sim, Província. Província, É. isso. Aí ele, e tal, que ela quer parar e tal. Eu falei, você quer pegar lá e tal? Eu falei assim, pego. Fui lá ver, né? Aham. Entrei lá dentro, falei, eu acho que dá pra fazer alguma coisa. Aí cheguei na esposa, né? Falei, e aí, o que você acha? Ela, tô com você. Eu falei, então vamos fazer. Bom que Kelly é parceirona, né? Ela tipo vai. assim, ela vai. Eu sou doido e ela vai E junto. ela vai junto. Aí chegamos e pegamos. Montamos e o boteco, graças a Deus, né? Eu falei assim... E eu, tipo assim, eu gosto de fazer a coisa de qualidade, sabe? Aham. Eu vendo qualidade. Então, é igual eu falo assim, eu viajo, eu vou nos lugares legais, eu quero isso pro meu cliente. Quer estar bem, né? Entendeu? Eu não quero... Eu gosto de comer bem, eu Uhum. gosto de coisa boa. Então, eu quero oferecer isso pro meu É, cliente. isso Ainda mesmo. mais que eu posto tudo que eu faço, Aham. entendeu? Então, assim... Seria incoerente eu postar num lugar legal, comendo uma picanha de verdade e vender não- contra filé pro é. meu cliente. Aham. Nunca vou fazer isso. É. Nunca vou fazer. Eu acho que é por isso que o barril, graças a Deus, Dá certo, tem né? 11 anos que eu sirvo a mesma coisa. Eu tenho muito isso de padrão. Eu admiro demais essas grandes empresas que são padrão, sabe? Eu gosto também. Eu acho que time que tá ganhando não se mexe, né? Não, porque Claro que de vez em quando a gente precisa reinventar, né? A Claro. rota. Isso acontece o tempo todo e quase lançar todo dia. uma novidade. É. Isso aí Isso é tem que ter. imprescindível. Mas aquele arroz com feijão que funciona, ele não Não, pode o sair. padrão. Que aí a pessoa, por exemplo, você vai lá, você come uma porção barril minha há 10 anos atrás, é a mesma porção até a mesma hoje. qualidade. E eu fecho parcerias, igual, por exemplo, eu tenho com a Plena. Então, assim, em todos os meus restaurantes eu compro carne da Plena. Então, o Roberto, que era aqui de Sabará, ele não deixa faltar a carne para mim, que é o chorizo, é um baby Sim. beef, que são uns cortes especiais que geralmente falta. Mas para mim, que sou parceiro dele há anos, ele dá um jeito de me entregar. Então, eu não fico na mão, entendeu? Então, eu gosto muito disso, de manter o padrão. Eu acho legal demais. É. Você comer hoje, comer daqui 20 anos, E, a e- mesma e coisa. querer voltar no lugar porque ali tem aquilo, né? Eu vou ali para aquilo. Isso é entendeu? muito legal mesmo. Então eu gosto muito disso. Eu acho que é o segredo do sucesso é você manter o padrão de qualidade dos seus negócios e não diminuir de jeito nenhum. Eu tenho muito isso comigo. Enfim, montamos o boteco. Eu falei assim, mas nós temos que fazer um trem diferente do barril, Aham. para mim não concorrer comigo Aham. mesmo. Aí eu falei, não vai ter churrasco. É.
Aí nós falamos, vamos fazer, que estava na moda a linha do gourmet, né? Sim, sim. As porções gourmetizadas e tal. Aí eu falei, então vamos fazer. E tudo quem faz sou eu e minha esposa. É, vocês que montam o Eu cardápio. não contratei chefe, eu não faço nada. Quem fez tudo foi eu. Eu e ela no dia a dia ali pensando. E a gente sai muito, então Isso que eu ia acaba... falar, você já tem esse repertório, porque acaba que você sai muito, viaja, né, Cris? E a gente vai pegando as ideias e vai colocando aqui, coloca ali e a gente vai fazendo. E no boteco a gente lançou o bolinho de carne de panela com a geleia de jabuticaba. E é uma delícia, eu adoro. Toda vez, eu acho que 99% das vezes que E eu virou vou lá, a porção mais vendida nossa no boteco. É sucesso total. Delícia. Então, que era a jabuticaba da cidade, né? Então ficou muito interessante, assim. E lá tem artesanal, a gente quis fazer um pouquinho do que não tinha lá embaixo. Enfim, montamos o boteco, fomos tocando, graças a Deus fizemos uma decoração linda. Ficou lindo lá. Né? A minha arquiteta, Lili. A Lili já fez vários projetos para mim, então ela é assim... ótima. E ela falou assim, não, Cris, você tá fazendo igualzinho o projeto. Eu falei, eu não vou não, mudar e tá nada. igual. Eu vi foto do projeto, acho que vocês postaram, ficou idêntico. Eu falei, gente, é um cliente bom. Tudo certinho, tudo igual. Tudo. A Lili falou, nossa, vocês estão de parabéns e tal. Então, assim, aí o boteco, nós jogamos a casa no chão. E tivemos que fazer de novo, que encostava na parede, a parede começava a desabar, né? Por causa... Era adobo, né? É adobe, é construção antiga, né? Então a gente teve que mexer em alguma coisinha assim ou outra. Aonde os adobos a gente colocou gesso, né? Para que não podia mexer. Firmar. Isso. Aí o boteco, graças a Deus, hoje também já virou uma referência. O legal aí a de gente lá coloca é as mesinhas na rua, também. final de semana. Ou aos domingos, 90% do meu público é turista. É mesmo? 90% do meu público no domingo? Almoço, no domingo. É turista. Olha só. E eles chegam, amam, nossa, sentar aqui e tal, no centro histórico. O pessoal gosta muito disso. E é uma delícia, né? assim. Eu vejo por mim, né? Eu, quando eu saio, viajo para algum lugar, eu quero sentar assim, ao ar livre, né? Ali, mesinha, bater um papo. E principalmente cidade histórica, né? Porque o turista que vai para a cidade histórica, ele quer ver aquilo ali. Eu sou apaixonado com Sabará. Eu não sou de Sabará. Mas eu sou apaixonado com a cidade. Eu acho que eu gosto mais daqui do que muitos sabarenses. Eu falo isso. Então, assim, eu amo mesmo, de paixão. Até porque eu sou muito grato pelo meu crescimento profissional, minha família, tudo eu conquistei aqui em Sabará. Então, eu sou muito grato a Sabará. E eu tento fazer o melhor que eu posso. Só que tem coisa que às vezes foge da gente, né? Que a gente depende de pessoas. Tem os limitadores. Né? Hoje o meu grupo, né, assim, empresarial, nós estamos com 113 funcionários na CLT. É muita coisa. Então é loucura. Então a gente depende muito de mão de obra. É uma folha alta também, né, Cris? Demais. Então às vezes as pessoas acham que... E nada caiu do céu, foi tudo com muito trabalho. E tem gente que acha que eu não trabalho até hoje. Só que ninguém vê os bastidores. Eu vou passar a postar os bastidores agora também. De vez em quando é bom. Então, assim, aí beleza, aí montamos tudo. Aí eu virei pra minha esposa e falei, nós não vamos abrir mais nada. Pelo amor de Deus. Vamos sossegar um pouco. Eu não aguento mais nada. Aí nós compramos uma casa em Lagoa Santa. Compramos uma casa em Lagoa Santa. Era o nosso sonho, a gente ia para lá quase, pelo menos uma vez por mês. A gente ia para lá. Nossa, essa cidade. Vocês iam passear? Ia passear. Aí surgiu a oportunidade de eu comprar uma casa. Quem me vendeu foi até o Elvésio daqui de Sabará. Olha que coincidência, né? Foi lá em Lagoa Santa e me vendeu a casa. Aí a gente... compramos a casa, aquela farra que quando você compra a casa, no primeiro você faz aquela farra faz festa todo final de semana, bom demais. No primeiro final de semana que eu comprei a casa, eu fui beber na orla. Nós fizemos um churrasco na sexta, no sábado eu falei, vamos lá na orla tomar uma e tal. Aí eu cheguei, fui na Torre Eiffel, esse restaurante do lado estava fechado. Aí eu virei pro garçom que estava me atendendo na torre, né, que é parede, eu falei assim, amigo, eu vinha nesse restaurante aqui, esse restaurante ficava lotado. Como que esse restaurante está fechado? Aí o cara, o dono aí brigou, não sei o que e tal. Não sei se ele quebrou, mas fechou. E era um restaurante grande. Não, enorme. 3 mil metros quadrados. 500 pessoas sentadas que cabe lá. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, me dá o telefone dele aí. Vamos ver o que tá pegando. Me dá o telefone dele aí, deixa eu ligar para ele. Aí o cara passou o telefone pro segurança que estava lá. Isso foi no sábado, quando foi na segunda-feira, meu telefone tocou, era o dono de lá.
Aí nós marcamos de encontrar no sábado seguinte, 10 horas da manhã. Lá no Isso. lugar. Aí eu tava no sítio, né, na casa lá. Fui lá, encontrei com ele 10 horas da manhã. Aí fui eu, minha esposa, o Caeté e a Kenny, os dois que é meu cozinheiro hoje. Aham. Com 5 minutos de conversa, eu fechei negócio com o cara. Que isso, Christian? Ele apresentou e os Eu já motivos- conhecia o restaurante. Aí eu falei com ele assim, beleza, mas o que você está pensando e tal? Ele falou assim, Christian, eu quero X. Eu falei, eu dou Y. Aí ficou no meio do caminho. Ah, Ele bom, jogou foi muito, bom eu pra joguei todo mundo. baixo e chegou aonde que a gente queria. Aham. E ele fechou lá por quê? Na época, ele falou que teve muito problema com funcionário, ação Entendi. trabalhista, funcionário roubando ele, palavras dele, tá? Aham. Então, assim, mas eu não duvido não, porque ele não tinha muito controle, o Aham. estoque dele todo aberto. E, infelizmente, hoje a gente tem que ter controle. É. O dono tem que estar à frente, né, Cris? Não é nem, não é nem um dono, mas você tem que delegar a pessoa eu que falo sa- assim, que te ajude a controlar. Tem que ter que é o alguém que eu de faço confiança. hoje. Cada empresa minha, eu tenho uma pessoa que eu delego ela de controlar alguma coisa para mim. Aham. Então, eu não cobro de todos os funcionários, eu cobro daquela que eu deleguei. Sim. E alguém da sua confiança, né? Entendeu? Então, é isso que eu faço. Ó, você vai contar o estoque para mim disso, o outro conta daquilo, e a gente vai tentando controlar o máximo ali, mas sempre dá uma diferença ou outra que faz parte. A mão humana, ela acaba errando, né? Mas ter alguém de confiança, eu acho que é primordial em qualquer negócio, né? Não, igual eu E estava comentando com você antes, no meu financeiro eu tenho minha irmã que cuida para mim. Na loja, no boteco a gente tem a minha cunhada, que é a Kátia, que cuida lá pra gente. Na loja de baixo, no barril, a gente tem a Vanessa. E lá em Lagoa Santa tá ficando a Kenny, o Caeté e os 2 meninos. Que é o Já Christian põe e os o meninos pra Guilherme. trabalhar também. Já, os meninos já tá tudo trabalhando. Eu falei, pra crescer na vida, Isso me aí. copia aí que vocês vão dar certo. E você começou lá atrás também, né? Não, eu comecei, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Isso. Eu tinha um apartamento na tenda. Nem é. Quando Financiado. começou. Ô, Christian, mas essa questão né, você comentou aí do restaurante, né, que ele passou por isso de ser roubado. Hoje em dia, a mão de obra, eu acho que você deve sentir muito isso, né? É muito complexo, É porque assim. tem pessoas que querem te ajudar, mas tem pessoas que realmente vai para atrapalhar, infelizmente. Como é muita gente, cada pessoa tem uma índole, né? Não Então tem. a gente tenta selecionar os melhores para estar trabalhando com a gente. Eu faço reunião com meus funcionários, eu falo com eles, gente, vocês estão aqui no barril, o que vocês escutam do barril? Que é o melhor restaurante de Sabará. Então eu quero ter os melhores profissionais de Sabará. Pra chegar nesse, né, isso mesmo. Entendeu? Então, assim, o barril não é o barril sozinho. É porque vocês estão aqui fazendo o barril ser o melhor. Entendeu? Então eu tenho muito isso, assim, de poder De falar isso com estimular, eles. né? E eu não sou aquele patrão que, tipo assim, passa e nem cumprimenta funcionário. Eu vou em um por um, eu aperto a mão, eu cumprimento, eu brinco, eu vou na cozinha. Igual recente, agora eu reformei a cozinha do barril. Nós fizemos uma cozinha lá maravilhosa. Nós fizemos uma cozinha industrial, ficou a coisa mais linda. No dia que você for almoçar lá, você pode pedir para conhecer, tá? Vou lá. Você vai assustar a cozinha que a gente fez lá no barril. Fiz uma cozinha maravilhosa, aquele espaço do fundo, nós colocamos um teto. Tanto que não usa lá hoje mais. No fundo lá, né? Porque aí ampliou a cozinha. Isso, aí fizemos uma cozinha industrial, a coisa mais linda, toda nova, toda no inox, ficou uma coisa maravilhosa. E que eu acho que o barril merece, eu acho que Sabará merece. E isso também, essa questão, acaba estimulando quem trabalha também, porque aí você cria essa cultura, né? Na empresa. A pessoa chega assim. e fala assim, nossa, aqui o lugar é bonito para trabalhar, é diferente. Exatamente. Então eu tenho muito isso também, sabe? Da gente tentar dar o melhor pro funcionário também, porque funcionário já tá difícil. E é o braço direito. E se você não, complicar a vida do cara, vai ficar mais difícil ainda. Então, eu tenho muito disso. E eu tenho muito, igual eu estava te falando, como eu viajo para uns lugares legais e eu gosto de coisa boa, eu quero passar coisa boa pro meu cliente, sabe? Eu tenho muito disso. Eu fico muito triste, às vezes, quando uma pessoa, às vezes... Graças a Deus, a maioria das reclamações, às vezes, é atendimento. É muito difícil a pessoa chegar e reclamar da qualidade. Sim, sim.
Então, isso já é um ponto muito positivo, É. sabe? Da qualidade, ninguém reclama. Ninguém reclama. Graças a Deus. Pode ser um ou outro, que às vezes a gente não vai satisfazer todo É, mundo, não né? tem jeito. E é isso, né? A gente é imperfeito, então tem um dia que não vai sair 100%. Isso acontece. E eu dependo de pessoas, não sou eu, É. entendeu? Então, hoje é uma equipe. No barril hoje são 40 colaboradores. Não, é muita gente. No Boteca a gente tem 20. No barril de Lagoa Santa são 43 ou 46, se eu não me engano. Cada loja são 3 e 3 no meu escritório. Aham. Então é muita gente junto, trabalhando, todos na CLT, imposto, é tudo. Então, como deve ser, né? E assim, eu não tenho problema com a Justiça do Trabalho. isso é Eu ótimo. pago tudo certinho. Eu falo isso com meus amigos empresários, sabe? Tem gente que paga por fora, não sei o que. Eu falo, gente, paga tudo certinho, sabe qual de quê? Se o cara te levar e ganhar, todos que você paga por fora vai te levar e vai ganhar. E a chance dele ganhar é gigantesca. Aí começa a dificultar a vida do empresário. Que aí todo mundo começa a te levar na justiça, que é o que aconteceu com esse rapaz lá em Lagoa Santa, que deve ser o que... Todo mundo começou a levar ele na justiça, ele quebrou, ele não aguenta, não aguenta. O imposto é muito Que aí alto. o que entra, você tem que ficar pagando, você não consegue manter a sua empresa. Então eu prefiro perder um pouco agora, não é perder. Não é perder, mas é seguir o caminho, né? Como deve o caminho, ser. entendeu? O cara fez o adicional noturno, vou pagar o adicional noturno dele. O cara trabalhando no feriado, ele tem que receber o feriado dele. Eu já fui funcionário. Então eu acho que eu tenho. É o correto, eu né? tenho essa diferença. Porque como Você tem eu vim de baixo. a vivência, né, dos dois lados. E eu vivi isso tudo. Então, quando eles vêm falar alguma coisa comigo, fala assim. Eu passei por isso, gente. Eu sei como que é tudo. Eu fui funcionário minha vida inteira. Eu sou empreendedor tem 14 anos que eu consegui minha vida assim profissional. E eu, às vezes, eu até assusto. Eu falo assim, gente, será que isso tudo é meu mesmo? Às vezes eu fico pensando, sabe? É que é muita coisa. E muita gente torceu contra. Quando eu fui alugar o imóvel da Gracinha, que é o barril hoje, foram nela e pediram para ela para não me alugar. É mesmo? Esses dias ela me ligou. Olha só pra você como é que é as coisas, eu não tenho nem muito contato com ela. E ela virou pra mim e falou assim, você reza muito? Eu falei assim, por quê, Gracinha? Ela falou assim, umas 2 pessoas chegou perto de mim e não falou bem de você. Olha só. E você é um cara que você sempre foi correto comigo, então passa a rezar. Mas não me falou quem era. Quem é? Aí eu falei assim, Gracinha, graças a Deus, sempre quando fala de mim, o que eu posso fazer é trabalhar mais. Mas é isso que é mesmo. o que eu faço. Então, assim, é cada coisa que o pessoal já falou comigo. Essa questão de agradar a todos, eu acho que isso nunca vai acontecer, né, Christian? Não tem jeito, né? Ninguém vai agradar 100% todo mundo. E eu acho que a gente não tem que buscar isso também, não. Eu acho que a nossa trajetória a gente faz e isso vem em atitudes. É isso, é trabalhar mais, é conquistar o que você quer conquistar, né? Sua família é bem estruturada, você vê que seus filhos trabalham ali dentro com você, né? É uma empresa familiar, tá Kelly, tá, né? Suas irmãs, enfim. Então, isso aí não tem que virar preocupação, senão a gente não passa nem dormir, querer só agradar, isso vira não tem loucura. como. Eu vou errar, gente. Eu todo vou mundo errar. erra. Então, eu não vou ser 100% perfeito. Uma porque eu dependo de pessoas também, então não é só eu. Igual, por exemplo, Dia das Mães. A funcionária me deu atestado. A cozinheira mais top, assim, mais top que eu falo, a mais esperta ali. Eu falei com ela, pô, ninguém vai me deixar na mão amanhã, não. Ela me deu atestado de um dia. Isso foge do controle, né? Então, aí trabalhamos apertado. Então, essas coisas que vai acontecendo, mas a empresa é maior do que tudo isso, né? Então, vai tocando, né? Todo mundo vai passar e, graças a Deus, a empresa está continuando. E eu tento pegar as melhores mãos de obra. É a jogada minha que eu faço. Por exemplo, se o concorrente meu paga 2, eu vou pagar 2,5. Então, é o que eu tento fazer, entendeu? Porque aí você consegue, né, reunir e focar nessa qualidade, né? Porque é bem trabalhoso. E trabalhar também na questão do lazer do outro é complexo, né? Nossa. Então, assim, para quem tá ali trabalhando, um dominguinho, às vezes queria estar em casa, e é difícil. Então, de fato, você tem que ter isso,
essa questão dessa cultura, né, bem estabelecida, uma boa relação com o funcionário. Mas a minha relação é muito boa com meus funcionários, com todos, eu sei o nome de todos. Eu converso com todos, eu cumprimento todos, eu acho muito legal. E eu gosto de escutar o que eles têm para falar. Isso é importante, né? Porque eles é que estão no dia a dia. Eles estão na linha de frente ali, né? E lá em Lagoa Santa mesmo, eu peguei uns funcionários que eram do antigo restaurante. Eu escutei eles muito, porque novidade, eu não conheço a cidade. Então, assim, mas tá fluindo, tá indo muito bem, graças a Deus, não posso reclamar de nada. E vão voltar lá na conversa sua com o antigo dono. Aí você em 5 minutos falou, vou pegar. 5 minutos. Aí eu falei com ele assim, mas só que pra gente fechar, eu preciso de 2 meses de carência. Porque o imóvel era dele, tudo dele. Isso, o imóvel e o maquinário todo. Era o nosso papo. Aí ele falou comigo assim, fechado, te dou os 2 meses de carência. Beleza. Passou 20 dias, ele não me ligou. Eu falei, nossa, esse cara não me ligou. Eu falei, minha esposa, então é porque não era pra ser. Aí passou mais uma semana, eu liguei pra ele, falei, e aí, Robson, e tal. Ele não, vem aqui no meu escritório, nós vamos fechar negócio. Aí chegou no escritório e falou assim, ó, mudando de ideia. Eu falei, o que foi? Eu não vou arrendar mais não, agora você vai ter que comprar tudo que tá lá dentro. Meu Jesus. Aí eu virei pra ele e falei assim, beleza, quanto você quer? Ele falou, X. Eu olhei pra casa da minha esposa e falei, de onde nós vamos tirar isso? Não tem condição. Aí eu liguei no banco. Falei assim, fulano, tô precisando de X, você consegue pra mim? Uai, Cris, deixa eu ver aqui. No dia seguinte, ela falou, eu consigo dinheiro pra você. Aí alinhou tudo. Aí eu falei assim, ô Kelly, eu tô dentro. Ela, ué, eu tô com você, né? Eu tô com você. Peguei o dinheiro no banco, paguei ele. Aí eu comprei o fundo do restaurante todo, né? A mesa, cadeira, fogão, tudo que ele tinha. E aluguei o espaço. Se eu sair de lá hoje, eu tenho que levar trazer tudo embora. Tudo embora. E lá é super movimentado, né? Um restaurante grande, né, Christian? Lá é enorme, enorme. Então, é a assim, maior unidade, né, de todos. É o meu maior desafio, eu falo assim. Foi o meu maior desafio. No início, eu fiquei com medo. Mas aí eu tenho uma frase comigo, né? Eu vou com medo mesmo. É isso mesmo. Então, assim, era um sonho meu de ter uma coisa maior, sabe? Uma coisa diferente. Lá é lindo, o lugar é maravilhoso. Lá quem chega lá fica encantado. E tipo assim, e o pessoal de Sabará tá indo lá. Isso eu tô achando legal, isso sabe? É legal mesmo, vai prestigiar, né? Não. Então, assim, às vezes nem eu imagino que eu tinha esse prestígio todo, sabe? Eu sou muito simples. Eu ando muito simples, sabe? Eu sou muito na minha, eu gosto das coisas assim. Então eu achei o máximo. Na inauguração, tava meio a meio. Né? Metade gente de Sabará, metade gente de lá. Isso é assim, legal mesmo. Eu assustei o tanto de pessoal de Sabará que apareceu lá. Eu achei muito legal isso, sabe? É onde que eu te falo que eu sou grato demais a Sabará. É um sabarense de coração. Mais do que muito sabarense. Ô, Christian, e você também tem a questão dos eventos, né? Que vez ou outra aí acontece, de vez em quando tem uns pagodão. Como é que foi o primeiro? De onde que nasceu isso? Então, começou na espeteria, né? Eu falei, eu tenho um pessoal do Novo Encontro, que é meu amigo, eles tocam pra mim até hoje, inclusive, tocando toda segunda-feira, lá em Lagoa Santa. Olha que toda legal. Toda segunda-feira à noite eu tenho uma roda de samba. Ontem com teve. Eles lá. Então, assim, era amigo deles há muito tempo, aí quando eu abri a espeteria, eu falei com eles, vamos fazer um projeto aqui de domingo? Eles, vamos. Aí começou. Aí pagode. Aí eu comecei a conhecer outras pessoas do mundo, que tinha outras casas, né? Que aí quando você tá no ramo, você fica conhecendo outras pessoas. Aí eu fiz um evento maior uma vez com o apoio da prefeitura lá no Largo do Marquês, que aí eu trouxe o molejo, não sei se você lembra, com a parceria do pessoal do Samba Prime. Eu acho que eu lembro. Eu não cheguei aí não, mas eu acho que eu lembro. Aí eu fiz esse evento lá, aí eu trouxe aquela banda Doce Encontro no Cravo. Aí a gente vai fazendo uns pequenininhos assim, e hoje quem segue com isso é o Chones, né? Inclusive ele tá trazendo o Grigor domingo, dia 18 de maio. Então, mas eu sempre gostei, aquilo que eu te falo, eu sempre gostei de mexer com o público. Sempre. Sempre. Então, eu acho que... Aparece a oportunidade, vamos embora. Eu vou fazendo. Mas eu acho que evento eu não vou fazer mais.
A não ser assim, na porta do boteco, fazer uma rodinha de samba ali. Não coisa muito grande, igual eu já fiz. Agora eu quero mais cadenciado, até porque essa outra unidade está me sugando demais em A questão de logística trabalho. muda, né? Muda muita coisa, né? É. É um perto longe, né? É 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então aí por isso que eu tenho a casa lá também. Então ajudou demais. Ah, não, tem que ter um ponto lá, né? Até por conta dessa logística mesmo, enfim. Agora, você tocou no assunto da questão do turista, né? Você falou que domingo vai muito turista almoçar e tal. O que você enxerga, assim, para essa questão do turismo aqui em Sabará especificamente? Porque é sempre uma questão falar do turismo, né? Ah, não vem muito turista, porque aí, às vezes, né, vem, mas não tem onde ir, não tem onde dormir, não tem isso, não tem aquilo. E eu falo sempre que é ótimo a gente falar, não tem onde ir. Mas tem o outro lado também, O que né? vai oferecer para o turista? E outra coisa, tem essa quantidade toda que sustentaria essa indústria mesmo do turista? Eu vejo que isso está mudando. Tem cidade que vive só do turismo. É. Você pega, por exemplo, Lavras Novas. Tem nada. Ouro Preto ali, né? Então, assim, mas vive só de turismo. 90% da cidade é pousada. Né? Então, assim... E Sabará tem um Pompéu, cara, que é lindo. O Pompéu é lindo. É lindo, Eu moro lá. Eu gosto também. Então, assim, eu acho o Pompéu lindo e eu acho que é muito pouco explorado, sabe? Não tem uma pousada no Pompéu, tipo macacos. Então, eu acho que falta isso. É alguém com a mentalidade de querer explorar o Pompéu. Colocar um quadriciclo. Imagina ir na Pedra Rachada de quadriciclo, legal. fazer os passeios. Toda cidadezinha Criar tem isso. esses meios de lazer, de entretenimento. Olha o tanto né? de gente que vem andar de bicicleta aqui. É muito. É Nossa, muita gente. gente. É loucura. Então, assim, aí o cara vem, anda de bicicleta e vai embora. Essa parte do ecoturismo que é muito forte também, né? Então, a gente tem que dar um jeito desse pessoal ficar aqui. Vai ser bom para o meu restaurante, é bom para os restaurantes do Pompéu, é bom para todo mundo. É bom para a padaria, que fica lotada de manhã de ciclista, tomando café antes de pedalar. Então, a gente precisa disso. E peca muito não ter lugar para o pessoal dormir. Esses dias um rapaz me chamou, que ele está querendo montar uma pousada do lado da prefeitura, na Pedro II ali, aonde que era o Ministério Público. Ele me chamou para me dar umas ideias para ele. Eu falei assim, não, eu vou lá. Aí eu fui lá, ele falou comigo que vai fazer 24 suítes lá. Falei, cara, se você fizer isso aqui, eu acho que vai ser um sucesso total. Tem um Cordas e Tom uma vez por mês, muita gente de BH. Como é que você vem e toma todas e vai com essa lei seca? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, eu tenho muito isso, sabe? Eu acho que falta... Agora, a população tem que ajudar também, né? Porque tudo que você vai fazer tem um questionamento. Então, às vezes desanima o empresário de querer fazer as completamente. coisas. É esse o ponto, assim, porque... o empresário vai investir numa pousada, vai investir num restaurante, num bar, num alguma coisa de lazer, mas e quem vai pagar essa conta? Porque, assim, o turista vem, mas o que tá ali no dia a dia, ele vai ajudar também? Ou ele vai ficar só, né, indo contra, batendo de frente? Então tem muito isso. A pessoa às vezes não faz e acha ruim de quem faz. De quem faz. Então aí às vezes você vai desanimando. Eu acho que isso acontece mesmo, né? Essa coisa essa questão de trabalhar o pertencimento. E os sabarenses às vezes tem muito disso lá no Carnaval, numa Semana Santa e tudo mais, mas no restante dos dias é só ir contra, né? Jogar contra, só falar mal. Eu tenho um amigo meu... E não tem essa coisa de, nossa, olha que cidade linda que a gente... Vamos olhar a cidade com outros olhos, vamos levar isso pra fora, vamos fazer acontecer. Eu tenho um amigo meu que fala assim, cara, você é o único cara que eu conheço... que conseguiu dar certo em Sabará, sem ser as famílias tradicionais que já têm os comércios. Alguém chegou de fora, Alguém né? de fora e conseguiu ter alguma coisa, né? Então você falou, cara, eu nunca olhei para esse lado, eu só trabalhei, né? Então, assim... acontecer, né? E graças a Deus, tudo que eu abri deu certo, né? Então eu acho que isso ajudou demais. Que eu abri com a cara e com a coragem, sem dinheiro, todos os meus comércios eu abri com o dinheiro do banco. É mesmo, Cris? Todos. Não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar, corajoso, é Não isso tinha mesmo. dinheiro, o que eu fazia? Quanto que é? 36 de tanto. Falei, me dá aí. Aí eu abri e falava assim, eu não preciso tirar dinheiro de lá. Mas eu preciso pagar a conta. Se pagar a prestação, daqui 3 anos eu começo a ganhar dinheiro lá. Então todos eu abri assim. E foi dando certo.
E as coisas foram fluindo e tal. E de fato, é uma história de coragem mesmo, né? Você pegou a oportunidade, Muita agarra, coragem. é o que você falou, cavalo selado é uma Não, vez só. tipo assim, eu estava assistindo um podcast uma vez, até do Eike Batista, ele falou assim, o empreendedor que não conseguir dormir cheio de dívida para pagar no dia seguinte, não entra, gente, que vocês não vão aguentar. Porque perde o sono mesmo, né? Eu não São perco, muitos eu desafios. durmo, eu apago. Eu Eu falo sei, por assim, exemplo, quem não souber lidar, perde o sono. Eu tenho tantos mil para pagar a semana que vem e falta o dobro que eu estou acostumado a faturar. Não sei o que acontece, não dá certo, Amanhã eu eu vou lá e pago resolvo, tudo. É. Então, assim, às vezes eu desespero e tal, mas eu sei que eu vou dar conta, sabe? Eu gosto, assim, claro que numa escala muito menor, mas assim, qual é o pior cenário? Eu tenho essa situação que eu tô para encarar ali, tem essa oportunidade, qual que é o pior cenário dela? Eu vou morrer? Não. Vou matar alguém? Também não. Não. Então, o pior é isso aí. Eu vou ter que trabalhar em dobro, vou ter que me virar dentro de um... Muita gente... Então, vambora. Eu fico vendo igual, por exemplo, muita porta abre e fecha, né? O que a gente mais vê hoje. A gente mais vê isso. A pessoa dura 6 meses, no máximo 1 ano e tá fechando. Sabará mesmo, se você pegar aí, você vai ver o tanto de gente, em 11 anos que eu tô com barril, o tanto de gente que já abriu passou, e fechou. Né? Muita gente, na primeira dificuldade, desiste, né? Eu não, eu já passei pela primeira dificuldade, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, eu passo até hoje. Só que eu persisto, entendeu? E eu tenho muito comigo, por exemplo, assim, ó, eu vou lançar aquele negócio ali, vai dar certo. E eu persisto daquilo ali até dar certo, sabe? Você insiste, né? Então eu vou pra cima e faço mídia, propaganda, tráfego pago. Eu faço tráfego pago de todas as minhas lojas. Gasto um absurdo de tráfego pago. Hoje em dia, essa questão da internet, ela é primordial, né, para um negócio, assim, não tem como... Você tem que acompanhar o mercado. Exatamente. Panfleto, ninguém pega panfleto não mais. Pega Hoje mais. todo mundo tem rede social, você tem que, ó... E eu o tempo todo. E eu que mexo nas minhas redes sociais. Você que mexe? Eu que respondo, todo mundo. Você acredita? Tá sempre ali atento. Mas aí quem faz as postagens e tal é o pessoal do tráfego, mas eu que respondo. Até um dia eu achar alguém que vai responder tudo pra mim. Mas aqui a gente tem essa questão da pessoalidade, de né, ser um contato mais pessoal, porque querendo ou não, você conhece a maioria ali, né? Aqui de dos seus Sabará eu clientes conheço do dia a dia. todo mundo. É todo mundo que vai na loja também, eu imagino, né? Que é grande parte dos clientes. Desse Dia das Mães, foi um senhor lá em Lagoa Santa. Eu vim, organizei tudo que eu tinha que organizar aqui, a equipe, tudo, e fui pra lá, porque lá o fluxo eu sabia que ia ser maior. E lá foi o primeiro, né? Foi o primeiro Dia ano. das Mães lá. Deu 560 pessoas. É muita gente. No meu almoço. Então foi loucura. E a casa funcionou perfeita, perfeita, graças a Deus. Aqui também o pessoal elogiou bastante. Então, não foi fácil não. Se for parar para analisar a quantidade de pessoas que eu atendi no Dia das Mães, dá mais de 800 pessoas. Não, é muita juntando gente. as 3 casas. É muita gente. E família, né? Isso, que é aquele momento da mãe. É importante. E eu fico muito satisfeito, sabe? Mas eu gosto de crítica. As críticas, eu prefiro mais crítica do que elogio. Porque aí eu trabalho para melhorar aquilo ali, entendeu? É igual, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que eu fui o pioneiro em Sabará de lançar o link para a pessoa fazer o pedido. Aí você não tem contato com o atendente. Você já é tudo Ou se a pessoa soubesse, né? O tanto que é mais prático para o empresário e para ela mesma. Porque, por exemplo, evita quando você erro, pede né? pelo link, evita erro e já cai na minha cozinha. Então não passa pelo funcionário. É menos funcionário. um trâmite, né, interno. Mas quando você liga, a pessoa tem que te atender, tem que fazer o seu pedido, ela pode anotar errado e enviar para a cozinha. Quando você pede no link, já cai direto na cozinha. Ou seja, seu pedido vai sair mais rápido, não tem erro. Pode errar, lógico, às vezes vai errar na hora da montagem. Mas a praticidade para a gente que é empresário, e se a pessoa souber disso, se ela pedir pelo link é muito mais rápido, todo mundo passa a pedir pelo link. Todo mundo ia pelo link. Mas hoje já está virando muito essa chave. Eu acho que isso 90% hoje pede pelo aplicativo. Principalmente depois da pandemia, eu acho que veio a pessoa aprendeu, né? Aí o iFood digital, ficou mais forte ainda. Exatamente. Eu acho que essa coisa do digital, assim, acelerou, né?
Porque era lento, né? Você chegar, você pedir por um link, não, vou ligar, né? Ainda E o tinha essa tráfego cultura. pago também aumentou depois da pandemia, que ficou mais forte, né? Porque aí Aham. todo mundo partiu para a rede social. E ué. você, desde o começo, trabalha essa questão de rede social ou não? Foi uma coisa que, depois de um Não, tempo... foi depois de um tempo. Deve ter uns 4 anos. Aham. Era aí, a pandemia, que traz essa foi coisa da logo depois tecnologia. foi na pandemia ou foi depois? Agora eu tô na dúvida se foi antes da Foi pandemia ou no se foi depois. finalzinho. Eu fiquei na dúvida, mas assim, hoje eu invisto demais, demais, muito mesmo. E tem em retorno tráfego com pago. a questão disso, né? Da Porque divulgação. te dá os números, né? Uhum. A pessoa clica, quantos cliques a pessoa Aham. teve. O tráfego pago te dá esses números todos. Sim, é ótimo. E não tem Tipo, fronteira, né? Quanto que você gastou, quanto que te retorna. Então hoje você tem isso. Tem como. Quanto mais você investir, melhor para você, desde que você tenha um produto de qualidade que vai dar certo. Não é só também investir, não é só Você colocar... tem todo um processo, né? Vamos falar assim. Não é tão simples como parece. Ô, Christian, e aí, hoje em dia tem as lojas da Vitória, né? Embalagens. A Vitória Festas. É, Hoje chama Vitória embalagens Festas. não, festas. porque Começou tem... como Vitória Embalagens. Aí eu mudei para Vitória Festas, que aí eu coloquei artigo de festa, porque aí bomboniere. aumentou o ampliou o portfólio. leque, E aí tem ela de baixo e a do centro. Isso. E Em frente ao Cine Bandeirante Aham. ali e a no Beco do Gato, né? Que é a rua Manuel Ferreira Lessa. Conhecida como Beco do Gato. Beco do Gato, E aí lá também, você estava comentando que vai começar com a entrega, né? Vocês vão começar Isso. a fazer Então entrega. eu vou fechar minha loja do centro, infelizmente. Vou jogar tudo numa loja só e vou ter a tela entrega. Legal demais. Aí, por Muito exemplo, eu prático. quero uma caixa de bombom. Aham. Vai ter um motoboy, você vai pagar a taxa de entrega que deve ser R$5 e o cara te entrega na sua porta. Legal. E é legal isso, né? Essas inovações que tem que ir acompanhando, né? Não tem jeito. É o mercado. O mercado, eu vou enxutar meu grupo e vou atender o cliente na casa dele. Que é a tendência do mercado. Hoje todo mundo compra um tênis pela internet. Eu mesmo, deve ter mais de anos, deve ter uns 10 anos que eu não entro numa loja para comprar um tênis. O online hoje em dia não tem jeito, não. Tem Então que ter. a gente está partindo para isso. E todos os restaurantes atendem delivery também. Todos, dia e noite, de segunda a segunda. Todo dia aberto. Mas é muito funcionário. Né? Né? São Muita 113 gente no total. para 113. atender. Legal demais. Eu vou aproveitar isso e vou apresentar aqui quem que está participando hoje do Minha Obra, que é a Carol Medeiros. Ela é maquiadora, inclusive ela é responsável pelas minhas produções aqui do Vídeo Obra desde a primeira temporada. Então, assiste ela aí que ela vai apresentar o negócio dela. Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina Medeiros, eu sou maquiadora profissional aqui na cidade há 6 anos. Sou especialista em técnica embelezadora, que é aquela técnica que realça a beleza da mulher sem modificar a sua essência. Eu acredito muito em atendimentos que vai muito além da maquiagem. Prezo por uma experiência única para a cliente aqui no estúdio, onde ela vai ter um momento de relaxamento, de paz, tranquilidade e principalmente um atendimento pontual. Hoje eu estou localizada aqui na Rua Marieta Machado, bem no centro da cidade, na Rua do Cartório. Realizo atendimentos sociais em madrinhas, debutantes, formandas, pele madura, noivas de civil, noivas no geral. Além de tudo, eu estou oferecendo agora no estúdio também a técnica da pele blindada. Vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês conferirem o meu trabalho melhor. E eu queria agradecer imensamente a Pri pela oportunidade e pela confiança no meu trabalho desde a primeira temporada. Todo sucesso do mundo para você, Pri. Vida longa ou vida obra. Muito obrigada. Eu aguardo vocês aqui com muito carinho, atenção e dedicação. Beijo! Viu, gente? Que bacana o estúdio dela. E eu vou lá toda vez antes de vir pra cá. E, assim, Carol arrasa demais as produções, né? E o Instagram dela, eu acho que fala por si só. Vai lá pra vocês acompanharem ela. Bom, mas voltando aqui, Christian. Vamos falar agora de futuro. Você pensa em... O que você pensa aí? Expandir ou não? Calma, vão respirar um pouco. Ou tá esperando a próxima oportunidade? Então, tem oportunidade que às vezes aparece que você não pode perder, né? Eu sonho muito com uma situação para mim. É eu montar um barril na Barra da Tijuca. Eu vou lá, hein? Eu acho que seria assim, vamos falar, a minha aposentadoria. Então, assim, eu penso muito nisso. De eu ainda montar um restaurante lá no Rio de Janeiro, Morar na Barra na da praia. Tijuca, que é um lugar que eu adoro ir. Eu devo ir lá umas 8 vezes por ano. Lá é gostoso demais, né? Eu gosto demais do Rio também. Então, assim... Agora eu vou te falar um detalhe. Eu ficava assistindo seus podcasts desde a primeira edição.
Eu falava assim, nossa, será que ela vai me chamar um dia? E você tá Te lá na juro. lista. E eu tô assim, e ela chamando todo mundo, eu vendo todo mundo vir, eu falei, não, e ela não me chama. Beleza, aí na hora que você mandou, eu falei, não, beleza, eu vou sim e tal. Que eu acompanho desde o início, Que tá? bom, obrigada. Ô, Christian, mas eu tenho uma lista, porque eu acho que aqui em Sabará, a gente tem muita gente bacana, com muita história bacana. E quando eu tive a ideia do Videobra, a gente estava até conversando um pouco sobre isso antes, né, de começar a gravar. O Videobra, ele nasceu com essa ideia de contar essas histórias, porque, né, você falou aí que às vezes é alvo de né, essas críticas, essas coisas assim, isso acontece com muita gente. Às não vezes sei não se é chega porque- na pessoa. Eu não sei se é porque eu não sou de família tradicional, Não, né, não. sabe? Então, assim... Eu falo pelo que eu escuto. Uma vez pararam a minha esposa, perguntou de que família que ela era. São Sabe, umas é muito coisas que eu acho. inconveniente, né? Não, Aí eu falei assim, mas por que isso, gente? é. E como se isso ditasse alguma coisa, né? Mas aí, mas eu te digo que não é. Eu já ouvi falar coisas absurdas de várias pessoas e eu ficava assim, gente, mas quem tá falando não sabe a história Não dessa sabe. pessoa, não sabe de onde que ela veio, não sabe o tanto que ela trabalha. Eu que às vezes sou amiga e tal, vejo tudo isso. Não, eu trabalhei E- 2 anos, pensa, eu trabalhei 2 anos direto, sem folga. Meus amigos indo pra sítio, pra festa, pra casamento, e eu não podia ir. Pois é, que eu tinha que trabalhar. trabalhando, tinha Eu trabalhei 2 responsabilidade. anos, acordando 4h30 da manhã, dormindo meia-noite. É. Então, assim, isso aí ninguém sabe. Então, eu queria contar essas histórias, porque a gente tem que entender que por trás de toda. Eu até falo isso, por trás de toda portinha está no convite, né? Você deve ter lido. Tem uma história, tem uma vida, tem uma jornada, né? Que não é só de vitória, não é só de acerto. É muito Não. erro, muita batalha, muita. Às vezes a gente tem que pivotar uma situação A inteira rede para social, dar você certo. só posta coisa bonita, A gente posta lá na praia. ué. Os bastidores ninguém vê. É. Então, aí eu falei, e eu gosto muito de assistir podcast, de escutar. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, saber história e tal. Eu sempre pergunto. E aí eu falei, nossa, isso daria um bom projeto, assim, né, de podcast, contar as histórias. Então, eu tenho uma lista, assim, de muita gente. Só que a temporada, ela não é levar, ela não é fácil. Então eu falei, eu vou começar com a primeira. É porque tudo tem um custo hoje, E né? o custo é alto, ele não é baixo. É, tudo tem um Então, custo. assim, aí a primeira eu fiz toda por conta. Falei, não, vou fazer. Aí a segunda eu já tenho os patrocinadores, né, que me ajudam. Mas, assim, não é um projeto fácil. E outra coisa, eu abro mão também de estar lá no meu escritório, né, enquanto eu tô Isso. gravando. É. Então, tem tudo isso. Mas eu falei, não, eu preciso que as pessoas mudem essa mentalidade, porque não tem condição de achar que o outro é ruim, que ele não presta, que ele tá fazendo coisa errada, e que ele só prosperou por causa disso, ou que ele só prosperou porque o pai que deu. Não existe isso. Tem muito existe disso, tem isso. muito disso. É muita gente. Mas, assim, quem me conhece de verdade, as pessoas próximas de mim, sabe da minha trajetória, né? Então, eu acho que quem critica é quem não me conhece, não sabe da história, da essência, como que eu cresci. Isso é como que as inerente coisas do foram ser humano, acontecendo. né? A gente precisar desmerecer o outro para talvez vangloriar uma coisa que a gente nem tem, ou uma coisa que a gente não tem Não, coragem. e eu nunca prejudiquei ninguém. Se eu prejudiquei alguém, Deus me perdoe, eu peço a pessoa desculpa. Eu prefiro que a pessoa me prejudique do que eu prejudicar a pessoa, sabe? Do que Então, ter essa assim, consciência pesada, não, né? minha consciência é tranquila, eu ando pra baixo, pra cima, eu sei, não devo um centavo pra ninguém, graças a Deus, eu devo o banco. Só o né? banco. O banco todo mundo deve. Manda parcelado. O banco todo mundo deve. Então, assim, e eu acho que o que ajuda também, Priscila, eu acho que o nome, né, depois que você adquire um certo nome, isso é muito importante. Igual, por exemplo, o Barril hoje. Eu não posso fazer qualquer coisa mais. O Barril tem um nome forte. Sim, sim. Eu tenho que fazer uma coisa de Tem uma qualidade, porque tudo é ligado ao Barril. Exatamente. Então eu tenho muito isso, sabe? E o que me ajudou, acho que nesse crescimento também profissional, eu nunca atrasei o salário dos meus funcionários em 11 anos, em 14. Aham. Eu nunca atrasei um dia pagamento de ninguém, nem aluguel. Uhum. É isso. Já fiquei devendo banco, renegociei e tal, mas aluguel e funcionário O nunca. compromisso tá em Imposto eu já dia. parcelei, já Aham. fiz tudo. Mas o dia a dia, que é o mais importante, que é, igual eu falo, como eu já fui funcionário, pô, você fica ali um mês inteiro Você esperando tá chegar seu doido. salário. É. Você vai atrasar E o cara são, 5 ô, dias. Christian, são
13. 13 funcionários. Mas, na verdade, você está falando de 113 famílias. Né? Então, não é só aquele funcionário que está ali. É a família que está por trás. Por mais novo que seja o garçom que está ali, mas ele vem de algum lugar, às vezes é um cara que ajuda dentro de casa, às vezes é um cara que está pagando uma faculdade. Enfim, então a gente não dá para restringir só, é o salário dele. Não, é a vida da pessoa. E agora eu estou né? mudando algumas estratégias, sabe? Por exemplo, o funcionário que é pontual, eu estou dando uma premiação. Chegou certinho, bateu o cartão certinho, né? ele ganha um a mais. E eu quero implantar isso em todas as minhas unidades. Eu já tenho isso aqui no Barril. Eu quero implantar isso no Boteco e lá em Lagoa Santa também. O Barril já é consolidado, eu consegui implantar. As outras casas eu não consegui ainda não, mas eu vou conseguir. Sim. Que aí, por exemplo, chegou no horário, bateu o cartão certinho, não esqueceu nem nada, o ponto dele tá certinho, ele tem uma premiação a mais em dinheiro. Legal. O garçom bateu meta, eu coloco lá, ó, esse mês é X. Se ele bateu a meta, tem mais uma, ele. ainda bonifico mais uma premiação. Isso é legal que motiva, né? Motiva a equipe toda. Não, porque, por exemplo, o cara pega Estimula. R$200 a mais, faz muita diferença pro trabalhador, sabe? E então, assim, eu acho que o trabalhador tem que ser bem valorizado. Aquele cara que não falta, que veste a camisa da empresa, que está ali todo dia. Você tem que valorizar. Com certeza. Principalmente que ele é aquilo que a gente falou, ele é a linha de frente com o seu cliente. Né? Então, antes de chegar no você, já passou ali por ele. Então, se ele não sabe conduzir, não sabe lidar... Eu gosto daquele funcionário que, tipo assim, ele sente a dor da empresa junto com a gente, sabe? Não quer dizer que o cara é puxa-saco. Os colegas de trabalho têm isso, né? Babaú, puxa-saco. Mas eu gosto daquela pessoa que veste a camisa da empresa. Às vezes a pessoa, ela cuida da família dela com aquele dinheiro que ela recebe ali. Com certeza, com certeza. Eu tenho uma senhorinha que trabalha comigo, chamada Dona Antônia. Ela tá comigo há 13 ou 14 anos, desde o início também. Desde o começo. Até hoje ela trabalha comigo, nunca faltou de serviço, cara. E tem que ser valorizado. Aí você pega os meninos novos hoje, tudo descompromissados. Não quer nada com dureza. Eu falo, meu Deus. Eu falo com a senhora, Dona Antônia, eu não sei o que eu seria ser a senhora. Aí eu dou um beijinho nela, eu brinco com ela. Mas a gente vai tocando, e é isso. Os desafios sempre sempre aparecem. O desafio para o empreendedor. Às vezes, numa semana, você tem 100 mil na conta, passou 3 dias, você está negativo 10 mil. Mas tá em dia pagando. Empreender é isso aí, gente. É uma montanha russa. Um carrossel de emoções. Demais, né? Demais. Vou fazer aqui agora um bate-bola aí com você. E aí eu vou falando, você vai respondendo, tá? Pode ser palavra, frase, do jeito que você quiser. Eu amo. Minha família. Eu odeio. Ai, gente, eu odeio. O que você não gosta? O Cruzeiro. Tô brincando, não tem isso não. Não, ele tá falando isso só pra fazer um social com os clientes cruzeirenses. Não tem isso não. Eu gosto da zoação. É legal mesmo. Um sonho. Sonho? Eu acho que é ver os meus filhos todos bem, saúde, minha mãe, minhas irmãs. A família, eu acho que é isso. Eu não tenho um sonho grande. Que isso, Christian? Um sonho seu, pôr o barril na Barra da Tijuca? Você vai esquecer desse? Então é isso aí. Os dois, um pessoal pode ser. E um... Um profissional seria isso, eu montar um barril na Barra da Tijuca. O restante é saúde para minha família. É o que meu mais sonho, importa, todo mundo, né? Graças a Deus, minha mãe com 85 anos, família. Com muita saúde. Sua mãe mora aqui? Não, minha mãe mora em Belo Horizonte. Mas você trouxe gente da família? Não, só eu moro aqui. Só você que veio. A Simone, né, que era daqui. Que já morava. Isso. Então, mas assim, só eu mesmo. Olha. Como diz meu amigo, forasteiro. Empreender... É loucura. Eu concordo. Um empreendedor que te inspira. Pode ser daqui, pode ser de fora. Quem que você... O velho da Rava. O velho da... Nunca... Você já viu a história dele? Não, eu não conheço a história dele. Então boa? Depois você vê. Vou procurar. Ele começou com uma portinha. E foi expandindo. Não, hoje ele é gigante, né? Bilionário. Muito grande. Nunca faça no seu negócio. Agora é um conselho para quem tá chegando agora. Nunca faça no seu negócio.
Pode ser uma coisa que você fez, já arrependeu, ou que você não tem coragem de fazer. Nossa, essa pergunta aí, para responder de bate-pronto assim, vai ser... Difícil? Pula ela, vamos pra outra, Vamos depois pra a gente volta nela. Então vamos. Uma empresa ou marca que você consome e indica. Uma empresa ou marca que eu consumo e indico? Você fala assim... Eu acho que se for daqui, assim, fica... O que você quiser. Ó, vamos lá. Eu frequento, pode ser alguma coisa que eu frequento hoje que eu não frequentava. Pode. Até assim, eu gosto muito de ir em outros bares. Aham. Às vezes eu não vou, porque muita gente acha que eu tô indo bisbilhotar, sabe? Ah, Mas não é. Não eu é, não quero não. beber no barril, eu não quero beber no boteco. Então, porque assim, são momentos diferentes, né? Um você vai pra lazer, outros talvez seria igual, pra por exemplo, lazer. eu não conhecia o Bar da Cris. Eu fui no Bar da Cris esses dias, achei uma delícia, É uma as delícia. porções. É. Vou muito no Beto. Vou assim, né? Muito não. Fui lá no Beto também. Então, assim, eu gosto. É igual eu tô te falando, eu gosto de Sabará. Sabe? Esse intercâmbio eu acho legal, porque às vezes tem a imagem de rivalidade, mas eu acho Não. que um tem que ser Ô, parceiro Priscila, só do se o outro. pessoal for rival comigo, porque Não eu tem não- porquê, eu né, não sou rival Christian? com ninguém. É isso mesmo. eu gosto de sair, sentar num barzinho diferente, sabe? Só que tem gente que, às vezes eu chego assim, a pessoa fica olhando diferente, né? Às vezes deve achar que eu vou... Não é porque eu quero beber num lugar diferente. Pois é, e não pode deixar de ir por isso não, né? Porque Então, assim, eu gosto de consumir em Sabará. E eu até hoje eu tomo café na padaria Vila Real. Olha que eu Aham. trabalhei há 10 anos. É. Eu vou lá com a minha filha todo domingo tomar café com ela. Eu faço questão de postar eu com ela. Desde dela novinha, eu vou lá na tem padaria, essa... tomo legal café com isso. ela. Tem essa tradição, Ela né? me pede para levar ela. Ela tá com 12 anos. Aham. Aí eu mando mensagem para ela às 7h30 da manhã, no domingo, que eu acordo cedo. Ô filha, vamos na padaria? Ela, vão. Aí ela vai. levanta e vai comigo. Até hoje é muito legal. Às vezes a gente está em casa, ela, pai, amanhã você vai me levar na padaria? Então ficou uma coisa legal assim, sabe? Virou uma tradição. Virou tipo uma tradição. É legal. Então, a empresa ou marca que você consome indica? Não, em Sabará seria isso. Eu indico esses lugares que... Tem um lugar que eu não fui ainda, que é no outro restaurante da Cris, que eu tenho vontade de ir lá um dia, almoçar com ela, bater um papo, que é Lá ali no... na Rua do Carmo. Eu não tenho briga com ninguém. O pessoal é que tem briga comigo. Não, tem isso não. Então, assim, eu não tenho... Eu frequento sem problema nenhum, pra Isso mim, é não. Agora, sobre a questão da... Você, né, que mexe com essa questão do lazer das pessoas, você vê diferença no espaço físico? Um espaço físico, por exemplo, para sua empresa, você acha que a questão do espaço físico tá bonito, tá bem organizado, a arquitetura em si, você acha que isso traz diferença para a escolha mesmo do cliente? Ah, traz muita diferença. O que acontece? Hoje a pessoa, quando ela sai de casa, ela quer ir num lugar legal. É lógico que pro dia a dia, às vezes você vai num bar mais simples e tal. Mas chega um final de semana, você quer sentar num lugar diferente. Sim, sim. Né? Se você tá namorando, você quer ir num lugar mais legal no final de semana. E é aquilo que eu conversei com você desde o início. Eu gosto de frequentar bons lugares. Então por que eu não vou proporcionar isso pro meu cliente? Então eu tento vender, não é você chegar lá e comer minha picanha. Eu quero te vender uma experiência. É o momento, né? Entendeu? É vender um momento, que eu acho que é o diferente. Com certeza. Picanha todo mundo vende, Aham. entendeu? Mas eu quero que você chega lá, você fala, nossa, aqui é diferente, sabe? Aham. É isso que eu Que penso. tenha prazer de estar ali, né? E aí o espaço físico, ele é diretamente conectado nisso, né? Na então, permanência, na qualidade do tempo que tá ali. A questão de rede social, hoje em dia, a gente quer tirar foto onde tá, né? O tempo todo. não, depois desse Dia das Mães, eu acho que foi o Dia das Mães que eu trabalhei mais perfeito. Que eu tive menos reclamação, sabe? Até então, reclamação não chegou nenhuma em mim que ainda. bom. Geralmente vem na rede social, né? No Aham. Instagram, o pessoal vai e comenta. O que eu tive de elogios, isso eu fiquei assim, maravilhado. É muito bom. E o pessoal elogiou minhas 3 casas. Isso foi em Lagoa Santa, foi o Barril e foi no Boteco. A pessoa me bateu a foto da família dela toda assim, me mandou, falou assim, cara, tô aqui com a minha família toda, fui super bem atendido, que comida Legal maravilhosa. demais.
Então, assim, isso pra gente que é É. empresário, isso é Não gratificante tem demais. melhor. Não tem coisa melhor. Sabe, você saber que o seu trabalho está sendo E reconhecido. que o ambiente proporciona isso para as pessoas, né? Que é a experiência. É, exatamente. Não é a comida. É. É a pessoa ir no ambiente. É um conjunto, É né? tudo, é tudo. Isso Né? é. Eles são complementares. É igual, né? por exemplo, o barril. Quando eu comecei o barril, era uma casa. Aham. Eu fui mexendo. Aí eu fiz um banheiro lá hoje. É, que tem a parte do espaço kids também. que não tinha, aí eu É. implantei o espaço kids. Aí hoje eu tenho comigo que o banheiro é a cara do negócio. Aham. Todo mundo fica enfaixado, eu falo, gente, não é fachada. Ô, Christian, você É. acredita que todo lugar que eu vou, eu quero entrar no banheiro, porque aí já entra na minha área, né? Mas eu acho que o banheiro é a alma criativa do negócio. Então eu quero ir no banheiro para ver como é que eles fizeram a arquitetura do espaço. E o que eu penso? Se você chega num lugar, hoje eu penso assim, tá? Eu não pensava assim, não. Se você chega num lugar e você entra dentro do banheiro, você pega um banheiro limpo, É, não, é banheiro outro papo. top. Igual, por exemplo, quando eu fiz aquele banheiro do barril, o pessoal tava batendo foto do banheiro e marcando Aham. barris no espelho, assim, É. com LED em volta. Eu falei, gente, vamos fazer um... Aí eu investi naquele banheiro, horrores. Falei, quero um banheiro igual de shopping. Aham. E fiz um banheiro igual de shopping É. lá no barril, lá embaixo. O boteco também fez, bonitinho, só que Sim, lá é menor. Lá é menor, é. Então eu tenho muito isso, Esse cuidado, né? de fazer uma coisa de qualidade para a pessoa. Porque eu Uhum. escuto muito. Sabe o que eu escutei muito já aqui em Sabará? Não, mas você vai fazer um trem dessa qualidade para Sabará? É, Eu falo, gente, é o o pessoal sai sabarês de que não se Sabará valoriza. É. para ir ter isso lá em Belo Horizonte. Por que não aqui, né? Então tem pessoas que frequentam o meu estabelecimento que eu tenho certeza que eles não saíam em Sabará. E Aham. hoje vai no meu É, estabelecimento, entendeu? Por quê? Eu gosto disso, eu gosto de vender coisa boa. É adequado, né? Ah, bacana mesmo. Agora uma frase. Eu amo a vida. Eu amo viver, gente. Eu amo a vida. É bom demais. Isso é bom. E é mesmo. E aquela da coragem também, viu? Que É, você- não. A principal minha. Se você tiver com medo, vai com medo Vai mesmo. com medo mesmo. É, isso aí é. E o medo, e ir com medo leva você além, né, Christian? Isso E mesmo. com medo, graças a Deus, né? Hoje a gente tem um reconhecimento, né? São muitas famílias, igual você falou, trabalhando para mim. E eu vou te falar, manter isso tudo não é fácil. Não A é fácil, máquina tem que mas- girar. Mas vale a pena. Não, é satisfatório demais. Eu amo o que eu faço. Eu acho que isso também manda muito. Manda demais. Eu não canso, eu não fico cansado trabalhando, você acredita? Que eu tô fazendo o que eu gosto. Aham, isso é bom. Hoje eu atendi 300 pessoas que estavam fazendo um curso aqui em Sabará. Foram 184 no barril e 110 no boteco. Fora as pessoas normais que vai do dia a dia. Aham, não é muita gente. Então, mas a pessoa falou assim, você dá conta? Eu falei, dou. Tem que dar, não tem outro jeito. Mandei aqui pra cá, trouxe uma cozinheira lá de Lagoa Santa. É, e deu Mas vou certo. atender todo mundo. Aí a pessoa me mandou. Parabéns, você brilhou de novo. Saiu todo mundo satisfeito. Ai, que bom. Então Isso não tem isso que a preço. gente fica. É isso que. Que vale a pena o esforço, né? Que Isso faz aí. valer a pena. Aê, valeu demais, É. Christian. Obrigada pela participação. E eu que agradeço o convite, por tá? ter vindo. E todo mundo aí, ó. Quero todo mundo inscrevendo no canal. E vou pedir o Christian para deixar as redes sociais. São várias. Fala ali, ó, pro pessoal, para seguir vocês lá. Vamos lá, a gente tem o Barril Lagoa Santa, Barril Choperia, que é em Sabará. Nós temos o Boteco do Barril, Boteco com K. Só para falar que é um boteco diferente. E nós temos a Vitória Festas. E eu posso fazer um convite para todo Claro, mundo assistir? Claro. Eu faço convite para todos os meus amigos assistir esse bate-papo, que foi super legal. Agradeço, viu, Priscila? Que Deus te abençoe no seu projeto, que dê Amém. tudo certo. Amém. Eu valorizo demais as pessoas que pensam diferente, que pensam grande, que tentam fazer algo diferente. E isso é primordial na vida da gente. Saia da normalidade, faça diferente. Que eu acho que as pessoas precisam disso, o público precisa disso, tá? É. E Sabará precisa disso, tá bom? Obrigada, te Seja agradeço diferente demais. e continua essa qualidade que você está fazendo aí. Obrigada, te Tá bom? agradeço demais. Bom, nossas redes sociais,
Tá tudo aqui. Quero todo mundo seguindo. @Vida e Obra Podcast. Tá lá no Instagram. Tá aqui no YouTube. Tá no Spotify também. E deixa eu ver o que mais. Dos patrocinadores, gente. Eles estão todos aí. Vocês estão vendo eles aí. É quem assina com a gente, quem ajuda a gente a levar, né, esse tanto de bate-papo bacana para vocês. E dessas histórias também que são inspiradoras, né? Sem isso tudo aí, não tem jeito, não. Então, todo mundo acompanhando lá, tá? E muito obrigada de novo, Christian, por ter participado. E nos vemos semana que vem. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.